Olá, eu sou a Carla, do Pacote Literário, e hoje eu estou aqui para contar para vocês sobre Os Dois Mundos de Isabel, livro publicado pela editora Intrínseca, de autoria de Daniela Arbex, autora também de Holocausto Brasileiro, que fala um pouco sobre o manicômio em Barbacena, Minas Gerais também. Dela eu já li Todo Dia à Mesma Noite, que é um livro que fala sobre o incêndio na Boate Kiss. A Daniela é jornalista, então a linguagem que ela usa me lembra muito um documentário de televisão, por exemplo, onde os fatos são investigados, são apurados, e assim, é muito gostosa a linguagem que ela utiliza. Nesse livro ela vem contar pra gente a biografia da dona Isabel Salomão de Campos, uma senhora, hoje, né, nascida no interior de Minas, descendente de libaneses. Essa senhora, né, ainda criança, ela via e ouvia coisas que ninguém mais via nem ouvia, né? E muita gente a procurava pedindo cura, pedindo ajuda, e ela nunca deixou de ajudar alguém, mesmo ainda na infância. Aos 14 anos, ela conseguiu construir uma escola que dava aulas para as crianças daquela comunidade pobre, cujos pais, na maioria, eram trabalhadores braçais ali da região. Pessoas que nunca teriam acesso à escola se não fosse ela. Já adulta, pela primeira vez ela esteve em um centro espírita, e foi quando ela se descobriu médium, né? Então, foi uma das primeiras mulheres a atuar aí a favor do espiritismo, que na época era comandado apenas por homens, e os seus adeptos muitas vezes eram vítimas de perseguição de todo tipo, né? Em um país tradicionalmente católico, né, as pessoas adeptas de outras religiões ainda sofriam muito naquele tempo. A dona Isabel se desenvolveu aí como um grande nome no espiritismo, e apesar disso, ela ainda não é tão conhecida no Brasil como, por exemplo, o Chico Xavier, né? Quem ainda não ouviu falar dele. E assim como ele, ela dedicou sua vida às outras pessoas. Então ela fazia atendimentos, sempre fez, sempre atendeu no centro espírita, sempre aconselhou, sempre orientou, né? E através de poucas palavras, um abraço, um toque, já trouxe cura e alívio de dores para muita gente. O livro é repleto desse tipo de relato. E é muito bonito ver como a simplicidade da Isabel se manteve intacta, né? Ela se encadeou aí pelos estudos espíritas e sempre explicou tudo através da lógica do espiritismo. Então essa proximidade que ela tem do espiritismo, de um como se fosse quase um canal direto com Deus, né, fez com que muita gente a reconhecesse realmente como uma pessoa especial, né? E além dessa questão toda espírita, né? E aí, para quem não é espírita, às vezes pode ser um pouco mais difícil de se compreender. O livro vale a pena para a gente saber do tamanho da obra social que essa mulher fez e faz até hoje. Quase centenária, ela sim permanece atendendo, permanece trabalhando. A dona Isabel, além dessa escola que ela montou aos 14 anos, né, ainda morando na roça, ainda morando em lugares com poucos recursos, com pouca gente instruída, né, ela passou a vida se dedicando e fazendo obras como asilos, né, tanto ajudando a construir como a administrar, né, asilos, creches, até que ela montou uma escola inclusiva. Essa escola, ao contrário de todas as outras da cidade, aceitava pessoas com deficiência, de todos os tipos. Por quê? Dona Isabel sempre acreditou que nós temos que conviver com todas as diferenças e precisamos aceitar o outro como ele é, desenvolvendo a tolerância e outros valores muito importantes, né, para a vida em sociedade. Além disso, ela construiu uma casa para abrigar crianças que eram tomadas de seus pais pela justiça, né? Ou que eram abandonadas pelas suas famílias. O relato que tem da primeira criança que chegou nessa casa me deixou realmente estilhaçada. É muito triste, mas ao mesmo tempo é muito bonito.
Então, assim, Dona Isabel é um exemplo, né, para todos nós. Então, assim, ela deixou a sua casa e foi morar nessa casa com essas crianças para ela ser a mãe aí dessas crianças, para ela poder passar para essas crianças valores que elas tinham que aprender em família, né? E foi muito bonito ler todos os relatos de pessoas de todos os tipos, crianças, idosos, grávidas, cientistas, grandes nomes que tiveram contato aí com Isabel. Isabel recebeu em no centro espírita que ela administra até hoje, Chico Xavier, né? Depois de um convite dela, ele resolveu ir lá pessoalmente para conhecer. Imaginem o que foi na cidade, né, gente? Porque nessa época Chico Xavier já era o principal nome espírita no Brasil. Então, assim, é claro que Isabel não construiu isso tudo sozinha, né? Ela também se casou com um espírita que teve esse objetivo a vida toda, né? De levar a doutrina espírita para todo canto, né? De ajudar ao próximo, principalmente. Então, assim, é muito interessante ver como tudo isso acontece no livro, né? E foi uma leitura muito proveitosa, muito bonita. Os relatos são realmente emocionantes. E a Daniela, ela teve o cuidado de explicar ao final do livro como foi esse processo todo de escrita com uma senhora já idosa. Então, isso foi feito por meio de entrevistas. E como Daniela já conhecia a história da Isabel desde muito nova, né, desde muito jovem, a Dona Isabel contava as coisas para ela de uma forma como se ela estivesse contando para uma amiga, por exemplo. E a partir desses relatos, a Daniela foi catalogando tudo, foi investigando, né, da forma como só ela sabe fazer e colocando e buscando essas pessoas para darem seus depoimentos também, né? Fora, gente, que a edição está lindíssima. É uma capa que parece aveludada, bem bonita. Na divisão entre os capítulos, a gente tem essas páginas pretas, que eu também achei bem bonito. E nós temos também muitas fotos, né? Tanto que acontecem logo após os capítulos, né? Quanto entre os capítulos, como essa foto aqui, que é justamente da visita do Chico Xavier ao centro espírita que a Isabel administra. Então, eu gostei muito desse livro. Acho que para quem é espírita vai ser muito importante conhecer a Dona Isabel. E mesmo para quem não é espírita, pela obra social, pela obra material que ela deixa aí pra gente, né? E principalmente pela sua abdicação total da própria vida para viver em prol das outras pessoas, né? É quase um século cuidando das outras pessoas. Então, assim, realmente é um livro que vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, não deixe de curtir, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, que está se iniciando, como vocês podem ver. E de seguir as nossas outras redes sociais, tá bom? Estamos lá no Instagram com conteúdo praticamente diário. E vai ser um prazer ter você conosco lá, tá bom?